Fala galera, olha quem tá aqui de novo, Professor Paulo, aula de Geografia, aula da Cultive. Vamos cultivar um pouco o seu conhecimento, vamos nos preparar nós dois juntinhos aí para a provinha do Enem. Tudo beleza? Estudando, assistindo os vídeos aí de Geografia, vendo aí as aulinhas, marcando, tá auxiliando vocês, vão ir muito bem na prova, eu tenho certeza, né, meus amigos? Só dar um play aqui no meu horário, pronto, ligadinho. Qual que é o tema da aula de hoje? Eu tô meio tremendo assim porque terremoto, né? Ou abalo sísmico. Um outro tema também que iremos falar, vulcanismo. Mais um teminha ciclone, não aquele da Marvel, não aquele do desenho em quadrinho, mas o ciclone mesmo. E monções, não mansões, monções. Aulinha rápida, só um papum, só uma dica do que é, do que pode aparecer na sua prova, do que pode aparecer no Enem. Vamos lá então. Terremoto. Terremoto pode ser chamado também de abalos sísmicos, né? Pode ser, ou, vou marcar aqui, abalos sísmicos. Abalos sísmicos. Bom, terremotos são tremores, então são tremores passageiros que ocorrem na superfície terrestre. Todo mundo já viu alguma reportagem sobre terremotos, grandes terremotos. Um desses, de alguns anos atrás, foi o terremoto ali no Haiti, né, que infelizmente devastou praticamente o país todo, né? Foi uma grande catástrofe natural que hora e meia acontece em alguma parte do planeta Terra. E qual que é a causa do terremoto? Por que a Terra treme? Bom, quais são os fatores responsáveis pelo acontecimento dos terremotos? Bom, os fatores pela atividade pode ser atividade vulcânica. Atividade vulcânica pode ocasionar terremoto. Já vou explicar o porquê da atividade vulcânica. Atividade vulcânica. Então, né? Atividade vulcânica pode ser um fator do terremoto. Falhas geológicas, marquem aí. Falhas geológicas. E principalmente o fator principal são as placas tectônicas, ou o encontro das placas tectônicas é o fator principal pelo acontecimento, pela ocorrência do fenômeno chamado terremoto. Então vou colocar aqui encontro de placas diferentes, né? São placas tectônicas diferentes, de placas tectônicas. Então esse é o fator principal pela ocorrência do terremoto. Temos duas placas tectônicas, onde há o ponto de encontro. Quando a uma encontra na outra, ocorre o movimento da estrutura terrestre, principalmente nesta área aqui, ó, onde há ocorrência, o solo em cima treme e pode ocasionar um terremoto. O terremoto é muito mais comum do que você pensa. Ele acontece diariamente, só que geralmente não percebe, muitas vezes é no oceano, é lá na estrutura do oceano, é um terremoto de escala mais leve, né? De dimensões pequenas, então por isso a gente não percebe, mas é um movimento normal que acontece praticamente quase todos os dias aí, né? Em todo o planeta. Aonde ocorre o encontro dessas placas tectônicas, o local de encontro é chamado de
epicentro, ou seja, o centro do terremoto. Vou marcar aqui. E não é epicentro, é hipocentro, meus amigos. Hipocentro, que é o local de encontro das placas. Marquem no seu caderno. A minha letra está top hoje. Tectônicas. Então aí é o hipocentro. Aonde ocorre esse meio aqui é o hipocentro. Bom, como que é definido o terremoto? Terremoto. Existe uma escala que vai de 1 a 10 para mostrar a dinâmica ou a força ou a energia liberada pelo terremoto. O nome dessa escala é a escala Richter. Certo? Todo mundo acho que ouviu falar na escala Richter. Se o terremoto alcança o nível 1 na escala Richter, é um terremoto baixo, de proporções pequenas. Se ocasiona no nível 10, é um terremoto devastador, muito forte. Então, nível 1 na escala Richter fraco e 10 muito forte. A escala varia de 1 a 10. Belezinha, marcando aí no seu caderninho. Então, a escala Richter, que é a principal pela ocorrência do terremoto. E o principal é entre o encontro de placas tectônicas. Um outro motivo também do terremoto é a erupção de vulcão ou o vulcanismo, porque a lava no vulcão ela é erodida, ela sai, o movimento, quando a lava vem do núcleo terrestre, esse movimento de vira-lava pode fazer com que a superfície se mova e ocorra um terremoto. Beleza, meus amigos? E um outro também pode ser falhas tectônicas, ou tem uma placa aqui, ou uma rocha, ou uma superfície terrestre, embaixo tem alguma falha. Quando essa falha, né, se encontra, ou duas superfícies, duas camadas da Terra se encontram, a parte da terrestre, a parte superficial, desculpa, pode se locomover também. Então pode ser por vulcanismo, por falhas tectônicas ou por falhas, né, de alguma parte do solo, do interior terrestre. Ou também o movimento principal é pelo encontro de placas tectônicas. Quando uma se choca na outra, o movimento dela se chocar faz com que a superfície mexa. Esse movimento é o terremoto. E as nações que se destacam, não que se destacam, mas que sofrem mais com ações, com acontecimentos de terremotos, marquem aí no seu caderninho: Japão, Indonésia, Índia, Filipinas, Papua Nova Guiné, Turquia, Estados Unidos também sofre bastante com terremoto, Haiti, como todos já sabem, e o Chile, entre alguns outros países. O Brasil não sofre com terremoto por placas tectônicas. Por quê? Porque o nosso país está no meio de uma placa, né, da placa sul-americana. Então, não tem nenhuma falha, não tem nenhum encontro dessas placas no território brasileiro, fazendo com que nós possamos sofrer com algum terremoto. Por exemplo, aqui temos duas placas no nosso exemplo. Quando as duas se encontram, faz com que essa área se mova e ocasione o terremoto. Essa área de foco aqui, né, essa área de encontro é o hipocentro, né, ou epicentro. Então, depende da definição. Pode ser epicentro ou hipocentro. O epicentro é o encontro das duas placas. Nesse caso aqui, o encontro das duas faz com que ondas, né, sejam lançadas e a Terra se mova, trazendo destruição na superfície terrestre. Esse é o terremoto. Esse é um fenômeno geológico que acontece aí no nosso planeta. E também um assunto que pode aparecer no seu Enem.
Só um instantinho, o professor vai pegar uma aguinha que está sem água e já volta. Acompanha aí a aula, já voltamos. Voltei, pessoal, desculpa aí, eu tava com sede, a garganta seca, né? A gente fala muito, mas dá sede, então eu fiquei sem aguinha. Então fui buscar minha água, tomar um gole aqui. Beleza, sede matada. Então, marcaram aí sobre o terremoto? Posso ir pro próximo tópico? Posso, né? Então vamos para o próximo assunto. Vulcanismo. Todo mundo acho que já ouviu falar de vulcanismo, já sabe do que se trata. O vulcanismo, meus amigos, ele é um fenômeno geológico, ele acontece no interior da Terra para a superfície. Então é o magma que está no núcleo, na parte interna, no manto terrestre principalmente, e sai para a superfície, extravasa, né? Decorrente da alta pressão ou baixa pressão do movimento ali no interior terrestre. Além do magma vai sair gases, fumaças. Desculpa. O processo de vulcanismo, pessoal, ele é caracterizado ou é resultado da diferença de pressão e temperaturas que temos no subsolo. E também onde que estão os vulcões geralmente se encontram nos limites de placas tectônicas. Então, geralmente onde há o encontro de placas, lembra o movimento de dobramento, pode ocasionar que surja um vulcão. Então temos lá o nosso vulcãozinho. Então tem aqui o vulcão, aqui tem o interior da Terra e aqui tem o magma. Quando esse magma, quando ocorre a diferença de pressão, ele pode ter uma alta pressão aqui, pode sair, né? O processo da lava sair é o vulcanismo, então é a queda da lava. Podemos, se você quiser marcar aí o que é o vulcão, pode marcar assim, ó. O vulcão é uma abertura na superfície terrestre ou na costa terrestre, ou pode ser um respirador, por meio do qual que se há a expulsão e erupção do magma, dos gases e das cinzas. Beleza, meus amigos? Atividades vulcânicas. Existem 3 tipos de atividades. Quais são estes tipos? Podem ser explosiva, pode ser efusiva ou mista. Qual que é o tipo de atividade vulcânica explosiva? Vamos marcar aqui. Explosiva. Nesse tipo, a lava ela é mais viscosa e o magma mais ácido. Ele é rico em sílica e gases. Então, essa lava, esse tipo de explosiva, ela é um tipo de erupção mais lenta, né? Mais devagar, que faz com que aquela lava saia mais devagar, venha correndo a superfície terrestre, que vá esfriando, formando as rochas. E vai acumulando a lava. Então é o tipo mais devagar. Um outro tipo de atividade é a efusiva. Se a explosiva é mais devagar, a efusiva ocorre quando a lava ela é muito fluida, não é tão pastosa. Aqui a lava é mais pastosa, aqui ela é mais fluida. É aquele magma primário que é emitido de forma rápida. Então vamos colocar aqui emissão rápida. Então o magma sai muito rápido, ele extravasa muito rápido, fazendo com que ele ande mais, ele se aprofunde mais na superfície terrestre. Então, explosivo, o magma é mais denso, ele é mais pesado, ele vai saindo de maneira mais devagar. Efusivo, o magma é o magma primário, o magma mais rápido e é uma emissão rápida também do magma. E o outro tipo é a mista, que é a junção desses dois fatores.
fatores. Ela pode ser explosiva ou pode ser efusiva também. Então o vulcão, né, que é tipo Miller, ele vai alternar momentos de emissão de magma rápido, de forma efusiva, e de emissão de magma de forma explosiva, magma mais devagar, mais denso. Para um desenho aqui, que trouxemos para vocês ali na tela, temos um vulcão. No interior terrestre temos o magma. A pressão do magma faz com que ele extravase, né? Então, por exemplo, esse tipo aqui podemos chamar de explosivo, que ele está sendo mais devagar. E esse aqui podemos chamar de efusivo, dá um tipo mais rápido. Temos a cratera, o cone, temos a lava, né? Que é o magma que é extravasado pelo vulcão. Esse magma aqui, ele futuramente vai virar rocha a partir do momento que ele é esfriado na superfície terrestre. Mas o processo de vulcanismo é a saída do magma para a superfície terrestre. É um processo geológico que acontece também no nosso mundo. Lembrando que existem vulcões que ainda estão ativos, então ocorre de volta e meia ou uma hora ou outra de entrar e se, né, jogar o mar, começar a ocorrer o processo de vulcanismo, e tem outros que estão inativos, que não tem mais atividade vulcânica. Beleza? No Brasil não temos nenhum vulcão ativo no momento. Partindo para o próximo tema, iremos falar do ciclone, certo? O que é o ciclone, meus amigos? O ciclone, ele é um fenômeno atmosférico. Então ele vai acontecer na atmosfera, em que os ventos giram em sentido circular. Então lembra do furacão, certo? Tendo no centro uma área de baixa pressão, no hemisfério sul o vento gira em sentido horário e no norte em sentido anti-horário. Então vamos trazer aqui para você um exemplo de formações dos ciclones, dos furacões. Bom, a água do oceano, a partir da alta pressão, ela vai evaporar. Uma coluna de baixa pressão, né, quando a água de alta pressão sai de uma área de alta pressão, vai para uma área de pressão, faz com que mova, né, aquele choque de alto para baixo. Então ele sobe alto, enquanto uma área de baixa pressão acaba descendo. Então, a partir do momento, pessoal, que a pressão da coluna central, que seria o olho, ela se debilita, a velocidade do vento começa a aumentar, fazendo com que ele se mova. Certo? Então, pode ocorrer o que? Esse movimento ciclone, ele pode ser apenas uma depressão tropical, que são ventos menores de 61 km por hora, então seria uma depressão tropical. Pode ser uma tempestade tropical, que é um vento mais forte, que vai de 63 a 117 km por hora. E pode também ser um furacão, um tufão, que chega a 118 km por hora, que é uma velocidade rápida do vento. Ou um super tufão, um furacão muito forte, com um efeito destrutivo muito alto, que tem velocidade superior a 249 km por hora. É um fenômeno climático muito grave, capaz de, com nível de destruição muito alto, pegar uma área construtiva, uma área social, pode ocasionar vários problemas nas áreas urbanas. Bom, onde que é formado as áreas de ciclones? São nas áreas do oceano que são mais quentes, então onde há uma maior temperatura, faz com que essa água ocorra sem tempestade. Então sempre na linha do Equador, lembre aqui a linha do Equador, próximo ao Trópico de Câncer, Capricórnio, mas principalmente na linha do Equador, tanto no Oceano Atlântico quanto no Oceano Pacífico. A partir do momento que ocorre o aquecimento dessas águas, vai ter uma alta pressão, ele vai subir e vai voltar em formato de furacão, não em furacão, mas em formato de ciclone. Dependendo da velocidade, ele pode ser um furacão. Certo, pessoas? Entenderam um pouco da nossa aulinha de hoje? Espero que sim. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo, onde falaremos sobre monções. Beleza? Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Lembre-se, estudem a geografia. Lembre-se, geografia na cabeça, paz no coração. Obrigado por estar aí na Cultive.
E eu espero você, meu amigo, na próxima aula. Até mais. Tchau.